só podemos amar a um. Bom dia, bom dia, bom dia, a paz de Cristo, com muita paz, com muita alegria. Eu sou o Batatinha, estou falando aqui de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. Hoje é 6/9/2025, são 7 horas e 23 minutos. Então, meu querido, com muita paz, com muita alegria, eu vou começando com vocês aqui agora o início. O senhor não vai pular a pena, não? Não. O início de hoje, eu teria começado com Jesus é filho de Deus, ou se formou, se transformou, se converteu a filho de Deus. Mas, para início, eu vou mostrar para vocês aqui o seu lar, aonde você construiu para ter sua família. O seu primeiro filho está chegando, assim como você chegou há tantos anos atrás. Olha aqui. Esse daqui é a criancinha que nasceu. A mente dela está vazia. Não tem nada aqui dentro. O primeiro choro, o primeiro som, o primeiro movimento, o primeiro alimento foi tirado por você. E a mãe... Então, na realidade, meu querido, essa criança aqui, ela tem duas coisas aqui, ó. O bem e o mal, que vai penetrar na cabeça dela. Deus ou diabo, Deus ou idolatria. Então, aonde ele nasceu, que é o lar, que é aquele fundo, que ele não conhece, mas o primeiro olhar dele foi o seu rosto, o primeiro calor foi o da mãe, ou da parteira, do médico que fez. Então, na realidade, meu querido, vamos passar essa criança até os 5 anos, rapidinho aqui. Aqui, agora vamos controlar novamente. Trem feito ao vivo sai bagunça, viu? É porque é muita folha, aí eu deixei escorregar. Então, aqui é a primeira. Vamos chegar essa criança aqui aos 5 anos. A mente dela já está aqui, ó. Olha aqui. Já tem alguma coisa aqui, ó. Mas o bem e o mal tá de um lado e do outro. A aprendizagem dela vai depender do berço onde ela nasceu, dos pais, que vai dar os primeiros ensinamentos, as primeiras coisas que ela vai ver nas paredes, as primeiras coisas que ela vai vendo, tá aqui até os 5 anos. Dos 5 anos para frente, essa criança aqui, ela já vai aperfeiçoando mais, vai entrando mais coisas. Mas lembre-se que o mal sempre é mais forte para entrar na cabeça dela. Lembre-se, olha aqui, o mal vai entrando. Então, na realidade, vamos chegar aqui está até aos 14 anos. Vamos chegar dos 14 anos para frente, aos 18 anos. Aos 18 anos, essa criança que era uma criança, ela se torna um adulto. Com 18 anos. Os ensinamentos dela já ultrapassou a sua barreira de 18 anos. Aqui ela já está apta a formar a sua vida, tomar conta de si, que ela não precisa mais dos pais, já é sobre si. Então, na realidade, vamos analisando. Mas o mal e o bem está aqui, o bem está comendo as forças. O mal está com mais força, vejo aqui. Na realidade, vamos pegando aqui agora, que tem mais força aí não, né? Tem. Ah, essa daí. Essa aqui. Então, meu querido, vamos pegando aqui agora. Olha aqui, essa criança nasceu aqui, ó. Ela nasceu aqui do pó. Ela vai subir até os 18 anos, sobre o mando dos pais. Olha aqui para vocês verem. Dos 18 anos aos 60 anos, ela vai aqui por cima, ela estabilizou, ela vai levar a sua vida independente, não depende mais de ninguém. Ela que vai fazer a sua vida. Mas então, na realidade, quando ela passa dos 60, ela vai descer aqui. Vê a palavra, tem Bíblia diferente, ou seja, evangelho diferente, tem a palavra diferente. Senhor, como eu faço para herdar o reino do céu? Volte a ser uma criança novamente. Em outros evangelhos você vai ver que fala, nasça novamente. Você vai ter que nascer novamente. Como? Vou entrar para a barriga da minha mãe para nascer novamente? Não, meu querido, não é isso aí. É aqui, ó. A partir dos 60, eu nasci de um nada,
subi aos 18, estabilizei. Depois que eu cheguei aos 60, eu vou descer rumo ao pó novamente. Aqui, ó. Aos 60 anos, você vai voltar a ser uma criança. Eu já perdo muita coisa do que eu tinha que fazer, porque a minha idade já está avançando. Então eu vou regredindo. Aqui, se eu fizer coisas erradas, eu posso voltar ao pó mais cedo. Opa, tá aqui. Se eu fizer coisas erradas, eu volto ao pó mais cedo. Por quê? Porque eu vou morrer por alguma coisa, algum mal feito que eu fiz, um acidente, uma aventura, ou um casamento mal feito, destruir a vida de outro, vou para a cadeia. Aí eu sou tirado de circulação e talvez eu volto ao pó novamente antes de eu ser uma criança. Mas quando nós fazemos tudo de acordo com o que devemos, nós voltamos a ser uma criança novamente, porque na realidade nós vamos chegar aqui, assim como eu tirei o primeiro olhar, o primeiro som, pus o primeiro alimento, tirei o primeiro passe do meu filho, a tendência hoje, da agora para frente, que já estou com 70, eles trabalhar para me pagar o que eu fiz por eles. Aí eles já vão começar a me dominar, porque eu vou perdendo a minha capacidade física, mental, tudo eu vou perdendo. Então, na realidade, meu querido e minha querida, analisando os fatos certinho, vai chegar um dia de que eles vão, se eu voltar a ser uma criança novamente, igual Jesus falou, é aquele dia que eles vão tentar tirar de mim o último passe, pôr a última comida na boca, tirar a última palavra, o último olhar, o último toque, o último calor, eles vão tentar tirar de mim. Ali eu voltei a ser uma criança, a ser dominada por eles novamente. Não é só eu, Batatinha, você também, meu querido e minha querida. Todos nós vamos chegar à idade, se nós não aprontarmos coisa, bebida, alcoólica, esse trem, para destruir nosso organismo, nós chegamos à capacidade de voltar a ser aquela criança novamente. Então, meu querido, agora aqui, a minha oportunidade, a sua oportunidade, a oportunidade do seu filho, está aqui. Aqui. Deus, lá no infinito. Deus lá no infinito. Então, analisa bem, meu querido e minha querida. Aí, aos meus 18 anos, eu sou dono de mim. Eu vou arrumar alguém na minha vida para construir um lar. O que é o lar? O lar é aqui. O lugar onde eu vou marcar para sair de manhã cedo do meu serviço e chegar à noite do meu serviço. Mas então, na realidade, o que é o lar? O lar é esse aqui, é um círculo, que é o seu coração, que você vai trazer dentro dele a paz. Mas dentro dessa paz aqui, vai sair aqui para você ter uma visão melhor. Para você ter uma visão melhor. Aqui, de manhã cedo você saiu, à noite chegou, com Deus na sua mente. 24 horas com Deus, está livre do mal. Aqui vai existir o amor, a felicidade, a família, a alegria, dentro desse lar aqui. Então, na realidade, meu querido, aí vem a construção do que você aprendeu lá na realidade, no anterior. Vamos chegando para frente aqui mais um pouquinho, meu querido. Vai comprar aí, eu já li. Esse daqui é o enigma da vida. Isso aqui é uma árvore. Uma árvore. Ela tem vários galhos. Cada galho poderá ter umas curvas diferentes, uma tortura, umas folhas, animais diferentes de uma para outra. Mas os frutos poderiam ser todos iguais. Mas se você quiser pegar uma fruta aqui nesse galho aqui, você vai ter que voltar aqui, subir aqui, pegar essa fruta. Mas se você ver no outro galho, outra fruta, não tem jeito de pular um galho para o outro. Você vai ter que voltar aqui, pegar outro galho, para você ver outra fruta. Acontece de uma fruta daqui ser azeda e a daqui ser doce. A mesma coisa você. Você fez esse enigma aqui, você não sabe como fazer tudo. Então vem aceitação ou rejeição. Aqui é onde você vai aceitar ou vai rejeitar. Então, na realidade, meu querido, vamos pegando aqui agora mais um pouquinho.
Aqui não está em ordem não, viu, gente? Vocês vão analisando bem. Aqui, ó. Como posso te seguir sem saber de onde vem, aonde estás, ou para onde vai? Como que eu vou seguir? Me diga com quem andas, que eu direi o que você é. Me diga com quem andas, que eu direi o que é que vai ser a sua vida. Me diga com quem andas, que eu falarei sobre o seu futuro da vida com a sua família ou com os vizinhos e os parentes. Então, meu querido, vamos pegando aqui mais um pouquinho aqui para frente. Todos nós, seres humanos, todos. As árvores são diferentes um pouquinho, mas todo ser vivo, todo ser humano, todos, vamos falando de répteis, de outros, de aves, de tudo, tem as 4 coisas que aqui na cabeça, todos são localizados na cabeça. A cabeça é o tronco de tudo, mas essas 4 coisas aqui são os pontos principais, os 4 pontos básicos do ser vivo. A boca, o ouvido, o nariz, os olhos. Então, na realidade, boca, ouvido, nariz e olho. A boca, o paladar. Nariz, o cheiro. Ouvido, o som. Olho, a visão. Então, na realidade, nós temos essas 4 coisas principais. Dentro dessas 4 coisas principais, é onde nós escolhemos o foco que queremos. Aí, voltando à palavra, amarás a Deus ou o diabo? A Deus ou idolatria? Então, vamos caindo mais aqui. Amarás o Deus da terra, o vertical, ou o horizontal, que são os deuses criados pelos homens? Então, na realidade, meu querido, vamos analisando mais alguma coisinha aqui para frente. Ver se tem mais outra folha aqui. Quando e onde devemos prestar confiança? Ou desconfiar? Confiar ou desconfiar? Em casa, nos parentes ou nos estranhos? Nós temos várias coisas que fazemos, mas nós não sabemos aonde está o ponto X, a verdade, o amor, a paz. Nós procuramos lugar ermos, aonde não há necessidade de ser procurado. É onde nós caímos num buraco negro. Agora aqui, meus queridos, a quem devemos agradecer pelo que somos? A Deus, Criador do mundo? Ou a idolatria criada no mundo? Deus fez o homem, Deus fez os humanos, e os humanos fizeram a idolatria. Vamos chegando aqui, meu querido, mais para frente. Deixa eu ver aqui. Aqui está a tábua cronológica da vida de Jesus. Jesus nasceu. Jesus morreu. Que ano Jesus nasceu? Que ano Jesus morreu? Na realidade, Jesus morreu com 39 anos, ou 40 anos, ou 41 anos, dependendo dos documentos que você buscar da vida de Jesus. Aqui, ó, nascimento de Jesus e de Paulo. Então, na realidade, Jesus nasceu no ano 7 negativo, a data de hoje, a era atual. Quando chegou no 0, todo mundo começou a vida de 0. Jesus já tinha 7 anos, mas é contado 7 anos de vida dele, não é contado. Ele morreu com 30 anos. Vamos buscando aqui agora. Jesus não morreu com 7 anos para começar novamente a vida ali, começou do 0, que subia até 1000, voltava 999, 998, 997 e vinha caindo. Portanto, quando você entrar na Bíblia, que for ler aqueles livros do rei Salomão, Jacó, esse e aquilo, sempre foi na média de 700 a 500 anos antes de Cristo.
Tá quase toda a Bíblia está movimentada naquela data ali, anticristo, AC. Quando você vir DC, é após de Cristo, depois de Cristo ter nascido. Então, na realidade, Jesus não morreu com 33 anos. Jesus morreu com 37 anos ou até 41. Porque nos livros fala que ele nasceu no ano 8º, outros falam que foi no 6º, outros falam que foi no 7º. Então, 33 com 7 é 40, 36 com 6 é 39. E 37 com 8 é 41. Então, vamos cair nessa realidade, meus queridos. Na realidade, todos nós sabemos que devemos acreditar não nos livros, mas sim no universo. Então, meu querido e minha querida, qual a minha palavra que eu estou falando para vocês? Aonde nós podemos chegar para colher a verdade? Olha aqui. A mãe do rei Davi era uma adúltera? Quem sabe quem que era a mãe do rei Davi? Quem sabe? Ninguém. Na realidade, Jessé era o pai de Jesus. Mas se você for procurar os documentos, não tem nada a ver Jessé com o pai de Jesus. Jessé era o pai de Davi. Mas se você procurar os documentos, não tem nada a ver com o Jessé com Davi. Jessé não era um rei. Jessé, ele tinha uma fazenda muito grande. Mas então, na realidade, aquela guerra que teve lá, que Davi lutou com Golias, é totalmente descartada, que esse fato não aconteceu. De que, na realidade, agora vamos voltar aqui, meus queridos, porque se eu for aprofundar nesse prazo aí, vai demorar muito. Vamos vendo aqui agora, meu querido e minha querida. Vamos vendo aqui a primeira imagem que foi feita. Quem mandou fazer? Foi Deus. Quem fez a primeira imagem? Foi o pai da fé, Abraão. Enquanto Moisés subiu para subir lá para cima, conversar com Deus para trazer a tábua do mandamento, demorou 40 dias. Eles ficaram inquietos porque não tinham Deus para orientá-los, que eles não sabiam se orientar através do tempo. Então, na realidade, meu querido, aí fizeram essa imagem aqui. É meio complicado para eu explicar tudo para vocês em pouco tempo. Então, meu querido, aqui eu expliquei para vocês. Agora, vamos voltando aqui agora. Quem era Herodes? Herodes era um reinado. Herodes não era um homem. Herodes era um reinado. Mas aqui nós temos aqui, quando Jesus foi anunciado pelo profeta Isaías, há 60 anos antes do seu nascimento, quem tomava conta daquele reinado era Herodes, o Grande. Mas, aí depois, vem ali a palavra, de que quando Herodes morreu, Jesus tinha 5 anos, que o anjo chegou e falou, José, volta com o menino Jesus, para lá, que quem queria matar ele, Herodes, já morreu. Jesus tinha 5 anos. Mas aí nós temos, em documentos, nós temos que quem tomou conta do reinado foi do império. Ó, ele tomou conta do reinado aqui, o Império Romano, 37 anos de Cristo até 4 anos. Dá mais ou menos o fundamento que ele morreu, Jesus estava nos 5 anos mais ou menos. Então, na realidade, veio Herodes, Antipas é o segundo Herodes. Mas aqui nesse documento aqui, já consta que Herodes, o Antipas, era pai do rei grande, do Herodes grande. Depois que Jesus morreu, aí esse Herodes Antipas, ele morreu também. Aí quem tomou conta do reinado foi Herodes o Pequeno. Vocês vão achar documentos aí. Então, na realidade, não existiu só um Herodes. Existiam vários Herodes. O Antipas, o Herodes Agripa, o Herodes Aquelau, e Herodes Filipe, e o Antipatro, e mais outros. Foi vários que tomaram conta do reinado. A mesma coisa do reinado do famoso faraó, que durou mais de 1.300 anos em alguns documentos. Ele foi o reinado mais popular, igual fosse o Brasil aqui agora. Eles tomam conta do Brasil, aí muda o nome do Brasil. Muda tudo. Aí o Brasil acabou.
mas vai ficar na história. O Brasil durou 500 anos, Brasil. Aí o que vai acontecer? O Brasil teve vários presidentes, teve monarquia, teve outro lá no início. Então vem sendo mandado por mundo. A mesma coisa era Herodes. Depois do reinado de Faraó, ele foi destruído nas guerras. Então, na realidade, o reinado de Faraó acabou. Mas a conversa que vem que Faraó, ele teve uma filha que o rei Salomão se apaixonou por ela, o rei Davi. Então, na realidade, vamos buscar. O Faraó era no tempo de Moisés. Quanto tempo teve da vida de Moisés até chegar o rei Davi? Analisa bem os fatos. Vamos parando com esse assunto, vamos buscando agora. Jesus era filho de Deus? Não, não. Eu vou pôr uma palavra aqui de um pregador. Vocês vão ouvir a palavra, daqui a pouquinho eu vou parar um pouquinho e vou esperar a palavra passar. O pregador pregou a palavra aqui. Ele vem e fala: antes do batismo, não existia filho de Deus. Era criatura de Deus. Aí ele fala, igual cachorro e cavalo. Foi a palavra de que me tirou da igreja, ou que seja, que eu saí da igreja. Que quando eu fui reclamar que eu participava da pastoral do batismo, eu que dava o curso de batizado. Então, na realidade, meus queridos, eu cheguei no diácono e falei para ele, são 5 assuntos que eu questionava com o diácono e com o padre. Jesus era filho de Deus, mas após o batismo, que ele se tornou filho de Deus, não, ele era uma criatura de Deus. Jesus não era filho de Deus, era uma criatura, porque antes do batismo, não existia filho de Deus. Ele nasceu para ser filho de Deus após ser batizado. Então veja que a palavra que um líder falou, ele falou até com uma voz alterada, aqui. E eu sou um... Gaguejou. Eu sou uma criatura de Deus. Analisa. Aí ele fala, igual um cachorro, um cavalo, um porco, um animal. Depois ele fala, esta criança que foi batizada aqui agora, ela se tornou herdeira do reino do céu. Então, antes do batismo, não tinha céu, ninguém ia no céu. Aí ele completa com a palavra, esta palavra, esse nome que foi dado, esse batismo, nem no inferno ele será apagado. Mas se ele é batizado, o que ele vai fazer no inferno? Então, você escuta bem a palavra aqui, analisa. Ele gagueja e começa falando que ele é uma criatura de Deus, e depois ele fala que o batismo se tornou proprietário, herdeiro de uma parte do reino do céu, e depois fala que nem o inferno poderá tirar mais isso aí dele. Então, na realidade, analisa bem essa palavra. Lembrar, ela foi batizada e eu. Você, quanto tempo? Alguém me vê na rua, me vê de forma você. É um filho de Deus. Uma criatura apenas. Criatura, até o animal é criado. Padrinho, não é? Em nome de Jesus. Antes de batizar, você era filho de Deus? Não, criatura de Deus. Depois que você batizou, ou a Verônica, se tornou herdeira do reino do céu. Com o sinal da cruz. Nem no inferno esse sinal se apaga. Analisou bem a palavra. Ele falou, nem o inferno apagará. Então, na realidade, vamos analisando. Agora você vai pegar. Vamos pegando aqui. A quem devemos? Amar a Deus ou o diabo? Deus ou a imagem? Qual é o infinito? Qual é infinito? Deus ou idolatria? Qual é o nosso Criador? Deus ou as imagens? Essa é a minha visão. Então vocês analisaram, vocês ouviram. Se vocês não conseguiram, volte aquela palavra para trás, escute ela novamente. Agora, aqui eu vou pôr novamente para vocês. Jesus já existia quando o mundo nasceu. Quando fez o mundo brotou. Jesus já existia. Agora eu quero que vocês vejam
esse depoimento de uma pessoa, essas palavras de uma pessoa que deve ser muito estudada. Eu vou pôr agora e eu vou comentar um pouquinho, depois eu ponho a palavra para vocês. Analisa bem. Deus criou o céu e a terra, criou o mundo, o universo. Ali dentro do céu Deus tinha duas pessoas. Eu não tenho a foto aqui não, eu não peguei ela não. Tinha duas pessoas lá que eram uma da chuva de Deus. Jesus e o anjo querubim. O anjo querubim era o Deus de lá do céu. Ele que era o mais poderoso do céu era o anjo querubim. Agora vamos ver aqui, meus queridos. O anjo querubim, ele era o superior lá dentro do céu. Ele que tinha toda a regalia. Ele era o homem mais bonito que existia no céu. E por causa da sua boniteza, ele cresceu. O anjo querubim cresceu e subiu. Ele chegou ao ponto máximo, até que Deus descobriu sua traição. Mas quando o anjo querubim traiu a Deus, Deus mandou que abrisse as portas do céu e jogou ele de cima para baixo. Desce, abre as portas do inferno e entra o anjo querubim. Mas meu querido e minha querida, para aí. Vamos voltando ali na segunda imagem que Deus mandou fazer. Deus mandou fazer a segunda imagem. Foi a imagem do anjo querubim que Deus se expulsar dentro do céu. E por que ele ia ser protetor de Deus? Analisa bem. Senhor, quem vai vigiar a arca aqui? Eu já terminei de fazer a casa para guardar a arca da aliança. Moisés, faça duas imagens do anjo querubim, uma de frente para a outra, assim, de acordo que as suas asas se encontrem por cima. Se elas se encontram por cima aqui, e aqui está a mente dele, e ele vai vigiar todo mundo que passar por baixo dessa arca. Eu não peguei a foto do anjo querubim não, viu? Mas por quê? Deus fez outro anjo querubim ou existia dois anjos querubim no céu? Quem fez esses vídeos aí, esse estudo aí, poderia analisar o vídeo do outro, porque o anjo querubim está no céu, mas o anjo querubim virou Satanás. Então, meu querido e minha querida, vamos analisando parte por parte. Então, Jesus estava aqui na terra. Jesus não era filho de Deus. Maria não era filha de Deus. Ninguém que estava aqui na terra era filho de Deus, porque não tinha o batismo. Após o batismo, que eles nasceram, segundo todas as denominações, usam o batismo para transformar aquelas pessoas. Se eu chegar numa igreja do Joaquim, eu fui batizado na igreja do Jota, não, o batismo lá não vale, tem que ser batizado por mim. Aí ele vai ser batizado por você. Então, na realidade, meu querido e minha querida, vamos pensando tudo que devemos fazer e devemos acreditar. Jesus não era filho de Deus, era uma criatura de Deus, assim como o cavalo, o cachorro, o gato e as árvores. Ali, após o batismo, que Jesus passou a ser filho de Deus. Antes não era uma criatura de Deus. Vê o depoimento aqui, volta lá naquela imagem lá, daquele homem que falou sobre o batismo, aí gaguejou e repetiu novamente. Eu sou uma criatura de Deus, assim como um gato, um cavalo, um cachorro, um animal. Então Jesus era a mesma coisa. Jesus era uma criatura de Deus. Antes do batismo não existia o céu, mas existia o inferno, que Satanás desceu lá de cima. Satanás, ou seja, Satanás se transformou do anjo querubim. Ou o anjo querubim ficou lá e mandou Satanás, não, você vai, cria outro Satanás ali. Vamos pegando aqui agora, meu querido e minha querida. O tempo está passando, eu já vou ter que parar, por causa que eu tenho uns vídeos para pôr na frente. Já estamos com 29 minutos aqui. Então, meu querido, amanhã eu continuarei falando sobre essa parte do anjo querubim, de Jesus que não era filho de Deus, Jesus que não era Deus, porque Jesus subia ao monte para orar a quem se ele era Deus. Vamos tomando aqui, meu querido. Nós temos aqui a palavra de Deus. Esse livro aqui é a palavra de Deus. Olha aqui que bonito. Este livro aqui é a palavra de Deus. Me dá esse outro aqui embaixo. Aqui, ó. Aqui. Esse livro é a palavra de Deus. Deixa eu só um pouquinho. Aqui é a palavra de Deus. Muito bonita, não é? Este aqui é a palavra de Deus. Agora eu vou mostrar para vocês outro aqui. Este aqui é a palavra de Deus.
Isso aqui é a palavra de Deus ou era a palavra de Deus? Era a palavra de Deus ou é a palavra de Deus? Olha aqui. Há daquele que tirar um pingo do i, estará condenado à chama do fogo do inferno. Porque e há daquele que a Bíblia fechada não leva ao céu. E essa Bíblia que leva? Essa Bíblia que leva? Eu tenho mais de 50 Bíblias que eu compro. Dos lixeiros que passam, dos recicladores, eles trazem e eu vou comprando. Eu tenho mais de 50 Bíblias. Eu tenho um vídeo aí que eu mostro, tinha 38 Bíblias. Agora eu já tenho mais de 50. Então, na realidade, isso aqui é a palavra de Deus ou era a palavra de Deus? Era ou é? Ah, esse aqui é, porque está bonito, está bem gelado. E esse aqui? Ele foi a palavra de Deus. Então, na realidade, Jesus Cristo foi Filho de Deus ou ele foi condecorado como Filho de Deus após o batismo? Antes de ser batizado não existia. Então, meu querido, amanhã eu continuarei com vocês sobre essa parte. Eu vou falar sobre Eva, vou falar sobre o Golias, lá naquele início, vou falar sobre o rei, o Jó, e vou falar sobre alguns outros. Mas, na realidade, mulher, vai e não pegas mais. Olha lá, hein, Maria Madalena. Então, meu querido, minha querida, eu vou pôr aqui agora o vídeo de Jesus Cristo lá no céu, junto com o rei, junto com o poderoso lá, que era o anjo querubim que veio para o inferno. Mas Deus fez outro anjo querubim para tomar conta da arca, da arca da aliança. E eu vou mostrar para vocês a foto da arca da aliança, como que está os anjos lá tomando conta do rei querubim. Meus queridos, amanhã estarei com vocês novamente a partir das 7h10 até 7h20. Estarei com vocês novamente, buscando essa continuação desse vídeo, porque poderia ser um vídeo de 10, 12 horas para explicar bastante. Aguardem. Paz e amor. Que é o Criador Supremo de todas as coisas. Para entendermos onde estava Jesus quando Satanás foi criado, precisamos primeiro compreender quem Jesus realmente é segundo as Escrituras. O Novo Testamento apresenta Jesus como existindo eternamente como o Filho de Deus. Ele não é uma criatura, mas existe em perfeita união com Deus. Como está escrito em Colossenses, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Esta declaração bíblica é fundamental para a nossa compreensão. Jesus não simplesmente existia quando Deus criou Satanás. Ele estava presente e atuante quando Deus formou o ser angelical, que mais tarde se tornaria Satanás através de sua rebelião. Inicialmente, esse ser era Lúcifer, o portador da luz, criado perfeito em seus caminhos por Deus, como descrito em Ezequiel, capítulo 28. As Escrituras nos dizem que Lúcifer era o querubim ungido, perfeito em beleza e cheio de sabedoria. Ele foi estabelecido por Deus no Monte Santo, caminhando no meio das pedras de fogo. Era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade nele. Seu coração se encheu de orgulho por causa de sua beleza, e ele corrompeu sua sabedoria por causa do seu esplendor. No livro de Isaías, capítulo 14, encontramos mais detalhes sobre esta queda. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono.